Seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo, verifique sua inscrição, inscreva-se em nosso canal, ative todas as notificações. Também dá uma conferida lá no nosso canal no Rumble, vou estar postando mais vídeos lá. O analfabetismo funcional não incapacita a pessoa. Ao contrário, psicologicamente reforça a pessoa. Porque ele não sabe que não entende. Então ele entra no negócio do Dunning-Kruger. Quanto menos ele conhece um assunto, mais ele se sente autorizado a falar a respeito. Mais ele sente que sabe. Quanto menos sabe, mais sente que sabe. Uma pequena pausa aqui para explicar o que é o efeito Dunning-Kruger, né? Ele é um viés cognitivo que leva as pessoas que têm pouco conhecimento sobre um determinado assunto a supervalorizar o próprio conhecimento. Bom, certamente você já presenciou no dia a dia quando alguém sabe pouco sobre determinado assunto e já se julga um especialista. Enquanto isso, quem de fato é especialista reconhece que o tema é muito mais complexo do que aparenta ser. Chega a ser um paradoxo socrático, que demonstra que quanto mais sabemos sobre um assunto, maior a consciência de quanto nos falta saber, ou qual o tamanho da nossa ignorância. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o efeito Dunning-Kruger, é um assunto bem interessante. Aristóteles escreveu um livro chamado Questões ou Perguntas. São milhares de perguntas cuja resposta ele não sabia. Você imagina a consciência aguda que esse homem tinha dos limites do seu conhecimento, do seu horizonte de consciência e, portanto, do seu repertório de ignorância. Eu não sou capaz de formular 2.000 perguntas sem respostas. Posso, sei lá, 100, 200, 300. Mas Aristóteles, que foi o homem mais inteligente do Ocidente, ele sabia tudo o que lhe faltava saber. Pelo menos não é tudo. Ele escreveu quase tudo que lhe falta. Tem muito que ele não escreveu, com certeza. Mas, nesse esquema do Dunning-Kruger, os caras provaram experimentalmente que quanto menos uma pessoa sabe de um assunto, mais ela se sente segura para falar a respeito. Por exemplo, o pessoal que fala da doutrinação comunista, etc, etc. Eu sei que isso existe, eu sei que existe a hegemonia comunista, mas qual é a medida, qual é a extensão do problema? Eu não tenho a menor ideia. Isso precisa ser pesquisado. Eu estou implorando há anos, vocês têm que fazer uma pesquisa sobre teses universitárias anticomunistas rejeitadas. Não é que foram rejeitadas, foram desaprovadas. Não foram aceitas nem para exame. Não pode falar disso. Você ter a medida correta da dominação opressiva, tirânica, autoritária, ditatorial que os comunistas estão exercendo sobre toda a cultura brasileira nos últimos 50 anos. Só que nesse país você fala de cultura, você ouve esses generais, esses ministros, eles pensam que cultura é só um enfeite. Eu digo, não, meu filho, você não tem ideia do que é cultura. Por exemplo, outro dia, o Jairo Teixeira, que é criador e domador de cachorro, e é meu aluno, tenho muito orgulho disso, tenho um aluno inteligentíssimo, mostrou a penetração da mentalidade politicamente correta na criação de cachorros. Agora, você não pode dizer que o fulano é dono do cachorro, ele é tutor do cachorro. Calma lá que a coisa tá pior. Olha isso aqui não é piada não. Pai de pet também é pai. Feliz Dia dos Pais. Você não tem filho, tem um cachorro? Parabéns, agora você é um pai também. Olha essa outra aqui. Isso aqui é um site de uma pet shop, ó. Mesma coisa, pai de pet também é pai, olha só. O Dia dos Pais está chegando. E se você tem um petzinho, você também é pai e merece todo o carinho e reconhecimento do mundo. Olha só que maravilha. Fala se não tem que rir de uma porcaria dessa aqui. Não é piada não. Experimenta entrar em qualquer rede social, Instagram, Facebook, no Twitter. E vai numa página dessas aí e comenta alguma coisa para você ver o que acontece. Fala que o sujeito não é pai de pet ou mãe de pet. Experimenta falar para uma feminista dessa aí ou para um sojado desse aí que usa sapatênis. O que é que vai acontecer com você? Então não é mais dono nem tutor, agora é pai. Olha só que maravilha. E isto vai entrando. Isto é cultura, porque isto penetra no cotidiano e no subconsciente de todo mundo e o pessoal vai aceitando. Guerra cultural não está em livros, meu filho. Está, por exemplo, você tem um problema com a mulher, ele vai consultar um conselheiro matrimonial, o conselheiro matrimonial vai orientá-lo de maneira conveniente ao movimento comunista. E ele não vai nem perceber que o divórcio ou o casamento dele são um instrumento de guerra cultural. É isto que é guerra cultural, generais. Vê se acorda, porra! Hã? Eles pensam que cultura é só livro, disco. Mas que estupidez, meu Deus do céu. Quer dizer, no Gramsci está muito claro que
A cultura comunista tem que entrar em todos os setores da vida social. Os mais íntimos e mais informais. É ali que está a guerra. Por exemplo, guerra cultural é mandar os meninos do partido entrar nos concursos públicos para ser funcionário público. Fizeram aqui um concurso para lixeiro, vai lá, entra lá. Como lixeiro, você já é funcionário do Estado. Amanhã você pode ser diretor da coleta de lixo. Isso é que é guerra cultural. Isso é que guerra cultural, é só blá blá blá. Blá 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 que tem nas suas cabeças, seus burros. Então, pensa que é só general que é assim, vou contar o episódio. Quando eu tive contato com o pessoal do Instituto Liberal, eu comecei a falar lá no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, que era um negócio meritório, sem sombra de dúvida, eu sempre dizia para os liberais que eles tinham que se aproximar dos militares e para os militares que eles tinham que se aproximar dos liberais. Enquanto isso, militares, general Ibiapina, presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, queria aproximação o quê? Com o pessoal do jornal Hora do Povo, que era comunista. O Hora do Povo era um jornal que saía com manchete assim, Stalin foi o maior democrata do século XX. Era com essa gente que o general queria aliança. Eu tinha muita conversa com o general Meira Matos. O general Meira Matos foi o comandante da invasão em São Domingos. Era um cara odiado pela esquerda. Ele estava lá o tempo todo conspirando com o jeito de esquerda, porque o inimigo dele era os tucanos. Bom, os tucanos não prestam de fato, mas eles não são o principal inimigo, obviamente. Ele está ajudando o PT contra os tucanos. Isso eram os militares. E os liberais, estou falando isso, daí sobe o professor Og Leme, presidente do Instituto Liberal, sobe no pódio do Fórum da Liberdade para pregar o quê? A extinção das Forças Armadas. Esse dia eu falei aquelas famosas frases fatídicas. Cagou tudo. Ou fudeu tudo. Exagerei? Até hoje não houve diálogo entre liberais conservadores e militares. Até hoje! Ora, no entanto, tem um monte de gente aí querendo ser deputado, querendo ser vereador, querendo subir na vida, e até pedindo para mim, para eu interferir, para arrumar emprego público para eles. Não vai pedir para sua mãe, né? Então é isso, gente. Nem tudo está perdido, porque eu vejo que eu tenho alunos muito sérios, muito talentosos, principalmente o pessoal que está fazendo conferência do Borborema, assim, maravilhoso. Se vê que elogiar os caras no Brasil, você não pode elogiar que o cara já corrompe no instante seguinte. Então, não estou elogiando, vocês são todos filhos das putas. Pronto. Ficou bom agora? Então, continue trabalhando, gente. Tá bom?